Aleluias. Glorificado e exaltado é o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúde, meus amados irmãos, com a gloriosa, amada paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o Bispo Edson, da Igreja Apostólica Noiva do Cordeiro. Veio aqui dar início a mais um programa intitulado A Verdade que Liberta. E a palavra que o Senhor traz ao meu coração para trazer para a vossa meditação se encontra no livro de 1 João, a primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo de número 4, que diz assim: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluias. Que texto maravilhoso, né, amados? Que fala sobre o segredo da vitória. Se nós observarmos aqui, o apóstolo João está afirmando que a nossa fé também é a nossa vitória. A nossa fé é a nossa vitória. Nós vimos que Satanás tem colocado o seu sistema durante anos ao longo da história da humanidade, aleluia a Deus. E nós vimos aqui estas palavras de Jesus para mim e para você: vencer, vitória e fé. Bom, um cristão, quando ele aprende a viver segundo a medida da fé que ele recebeu de Deus, ele começa a ficar pronto para em direção a grandes conquistas em sua vida, aleluia a Deus. Nós temos visto que muitos cristãos têm falhado nisso. Muitos querem a vitória, mas não querem exercer a sua fé. Aleluia a Deus. Nós vimos que muitas pessoas querem alterar a verdade da palavra de Deus. Ponha no seu coração uma coisa, meu amado, minha amada. A sua fé é a sua vitória que vence o mundo. Na verdade, é uma só. A verdade é que Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário, quando Ele venceu, eu e você também vencemos. Nós vencemos ali na morte de Jesus o sistema do maligno, o sistema de Satanás. Nós vimos aqui que Satanás ele está tentando nos tirar do caminho da verdade, através de pensamentos errados, através de influências, colocando incredulidade no coração das pessoas. E isso vai trazendo um resultado oposto da fé que Jesus Cristo deixou para mim e para você, aleluia a Deus. Nós vamos dar um exemplo aqui. Se a nossa fé é a nossa vitória, nós podemos dizer também que a nossa incredulidade também é a nossa derrota. Se a sua fé é a sua vitória, a incredulidade acaba sendo a sua derrota, aleluia a Deus. A fé, ela só pode ser desenvolvida em nossas vidas quando nós nascemos de Deus. Quando nós recebemos a natureza divina em nossas vidas. Nós sabemos que a fé é algo que faz parte da natureza de Deus. E quando nós somos nascidos de Deus, passamos a ter a fé como parte da nossa natureza. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia a Deus. Mas espera aí. Um ponto de interrogação. Se todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, os que são nascidos de Deus estão vencendo o mundo. Não é isso? Mas por que tem muitas pessoas andando em derrota? São dois motivos que fazem algumas pessoas, que até mesmo pessoas que são nascidas de Deus, até mesmo pessoas que são
nascidas da água, do Espírito, mas só que estão vivendo uma vida de derrota. Você sabe por quê, amados? Não basta nascer só da água e do Espírito. O primeiro motivo, o que faz uma pessoa viver uma vida de derrota, é ignorância. É uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra de Deus. Lá no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz que o povo perece por falta de conhecimento. E lá no livro de Romanos, no capítulo 10 e versículo 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa não ouve a palavra de Deus, se a pessoa não procura ler a palavra, não procura guardar a palavra de Deus, como que essa pessoa vai viver uma vida de vitória? Como que ela vai vencer o mundo? Se ela não tem o conselho da palavra de Deus em sua vida. Então nós vimos que o primeiro motivo é a ignorância, porque a pessoa não busca o conhecimento. O segundo motivo que faz o cristão viver uma vida de derrota é a negligência. Aleluia a Deus. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento da palavra, mas essa pessoa não é praticante. O que adianta conhecer e não praticar? Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas cumpridores da palavra de Deus. E não enganando a nós mesmos com falsos discursos. Aleluia a Deus. Não adianta ter muita informação e não ter fé em Jesus Cristo. Aleluia a Deus. A nossa fé, ela tem que ser baseada na palavra de Deus. Quando nós enchemos o nosso coração da palavra de Deus, nós estamos enchendo o nosso coração de fé também. Porque a palavra é o que gera fé em nossos corações. Muitas pessoas dizem, eu estou fraco, não tenho forças para orar, não tenho forças para buscar a Deus. Sabe por quê, meu amado? É porque você não está mais meditando na palavra de Deus. Você não está mais ouvindo a palavra de Deus, não está guardando a palavra de Deus. Aleluia a Deus. Quando falamos da palavra de Deus, nós estamos falando da vida, nós estamos falando da saúde, da paz, da alegria, estamos falando da vitória. Aleluias. Enfim, para você ter essa fé, você precisa estudar a palavra de Deus, se dedicar nas Escrituras Sagradas para você vencer este mundo que nós vivemos. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vê. Aleluia. O ponto inicial para crer no caráter de Deus é a nossa fé. Aleluia a Deus. O ponto final para crer nas promessas de Deus é a nossa fé. Ele vai fazer tudo o que prometeu por você. Mas para isso você tem que crer nas suas promessas. Ainda que você não veja este algo se materializando na sua frente, mas tenha uma atitude de fé diante de Deus nesse dia de hoje. No livro de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 3, lá diz que pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de maneira daquilo que não se vê, ou seja, foi feito daquilo que não é aparente. No versículo 4 de Hebreus 11 diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era um homem justo, dando a Deus o testemunho dos seus dons. Aleluia a Deus. Pela fé, no versículo 5 de Hebreus 11, está escrito lá que Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus tinha transladado ele. No versículo 6 de
Hebreus 11 diz que orar sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus venha a crer que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam. No versículo 7 lá de Hebreus 11 diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda ele não via, mas ele temeu para a salvação da sua família, e ele foi lá e preparou uma arca, pela qual Deus ordenou, que ele fosse herdeiro da justiça, que é segundo a fé. No versículo 8 de Hebreus 11 diz que pela fé Abraão foi chamado por Deus, e ele obedeceu a Deus para um lugar que havia de receber a herança. E mesmo sem saber para onde ia, Abraão saiu pela fé. Glórias a Deus. Pela fé, nós temos que vencer as batalhas do dia a dia. Eu não sei o que você está passando nesse dia de hoje, mas eu quero te dizer uma coisa para você. Põe em prática a sua fé. Que a sua fé possa estar firmada em Jesus Cristo. A Bíblia ela fala no livro de Hebreus, no capítulo 12, e no versículo de número 2, que nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje. Olhe para Jesus Cristo. Somente Ele pode acrescentar a sua fé nesse dia de hoje. Que Deus vos abençoe. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Aleluias. Glorificado e exaltado é o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúde, meus amados irmãos.